Deus seja louvado e receba esta mensagem como oferta, pelo nosso reconhecimento de que todas as coisas são dadas por Ele e são para Ele. Eu quero toda a sua atenção, reverência, o respeito devido às coisas de Deus. Você vai manter a Bíblia aberta em Josué, o texto que eu separei para a liturgia, já de propósito, é o capítulo 24. O presbítero Lindenberg leu do verso 14 em diante. Mas eu quero ler do verso 1 até o verso 13, para dar a você o contexto, o ambiente, o que prepara para o verso 14 e seguintes. E eu vou ler agora, por favor, acompanhe aí. Josué 24, a partir do verso 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, cananeus, heteus, girgazeus, heveus e jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: olha, não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lá pôs por estatuto e direito em Siquém. Agora é o seguinte, você vai passar 1 ou 2 páginas aí na sua Bíblia, e nós vamos acompanhar a leitura que eu vou fazer em Juízes, um pouquinho mais adiante aí, Juízes. Na minha Bíblia são 2 páginas, que tem a letra maior, veja aí na sua. É Juízes capítulo 2. Vejam o que aconteceu depois de tudo isso que eu li. Põe os olhos aí e acompanhe, por favor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam,
a mão do Senhor era contra eles, para o mal, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia que, quando falecia o juiz, o povo reincidia e se tornava pior do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Até aqui. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Primeiramente, deixe-me falar quem foi que escreveu este livro. Quem era o profeta? Quem era o grande estadista, o grande libertador, o grande conquistador Josué? Josué foi um grande líder, escolhido por Moisés, para algumas das grandes batalhas que Israel enfrentou. E pelas mãos de Josué, Deus livrou Israel de grandes apertos. E dentre essas grandes aventuras de Josué, eu quero apenas destacar uma que para mim revela o espírito que havia nele e por que ele foi escolhido por Moisés para ser um dos seus líderes principais e por que é que Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés. Israel chegou a um momento de decisão e eles teriam que atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. A terra era prometida. Era a terra da herança, mas o povo morava na terra. Teria que ser tomada através da espada, da luta. Era uma conquista, não era uma coisa fácil. Mas antes de eles entrarem na terra prometida, Moisés separou 12 príncipes, 12 dos principais guerreiros, líderes exponenciais, para irem a essa terra como espias, dar uma olhada como que era a terra e trazer um relatório para Israel. E no meio desses 12 estava Josué. O nome dele não era Josué, o nome dele era Oséias. E depois Moisés passou a chamá-lo de Josué, que significa Deus é salvação. Josué e Calebe, dois nomes dos quais jamais esqueceremos, foram junto com os 12. E viram a terra e trouxeram um relatório. Trouxeram numas varas algumas frutas encontradas na terra. Eles ficaram tão impressionados com o viço, com o tamanho das frutas e a exuberância da terra, e voltaram, por um lado, extasiados, maravilhados com o que viram, por outro lado, tremendo como varas verdes, né? E disseram para Israel:
Olha, a terra que nos espera, de fato, é maravilhosa. É a terra que mana leite e mel. Uma terra maravilhosa, onde tudo que se planta dá do jeito que vocês estão vendo. É maravilhoso demais. Mas existem gigantes na terra. Os moradores da terra são gigantes. Nós, perto deles, somos como gafanhotos. Eles nos devorarão e todos morreremos. Ora, quem trouxe essa palavra foram os príncipes. Imagine para o povo, tendo os seus líderes principais, os mais valentes, trazendo uma palavra dessa. Aí diz a Bíblia que todo o povo chorou e se prostrou em completo desespero. Saiu do Egito para ir à terra prometida, e essa terra prometida era a terra que os esperava para os devorar. Mas Josué e Calebe se levantaram naquele mesmo dia e deram uma palavra de ânimo, de encorajamento, e eles disseram: Eia! Eia é o termo bíblico, né? Nós podemos traduzir com outras palavras mais populares, bem baiana. Não, peraí, não é uma coisa mais ou menos assim. Não, vejam só, sei lá, a terra de fato é maravilhosa, e há gigantes. Mas se Deus se agradar de nós, não haverá problema nenhum. Pelo contrário, se Deus estiver conosco e se agradar de nós, é o contrário. Nós os devoraremos como se devora um pão. Palavras de Josué e de Calebe. E com isso, o povo recobrou o ânimo. E diz a palavra de Deus que é porque em Josué e Calebe havia um espírito excelente. E Deus se agradou disso. E desagradou do povo, que descreu, que fraquejou no momento de decisão, descreu em sua incredulidade. E diz que daquela geração, somente Josué e Calebe, os que creram de fato, é que tomaram posse daquilo que Deus tinha. Isso é uma mensagem maravilhosa, e esse é Josué, que disse essas palavras que li agora para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero destacar algumas coisas. Primeiro, vocês devem ter notado que o momento era decisivo. Eles não poderiam atravessar aquela fronteira, tomar posse da terra, lidar com as coisas de Deus com o coração dividido. Era momento de decisão, inclusive a respeito da fidelidade e da aliança que eles haviam feito lá no passado. Não foi uma aliança feita ali. A aliança já tinha sido feita. Eles estavam renovando a aliança. Se vocês não lembram, eu vou lembrar para vocês, não abram agora. Mas Deus tinha falado com Moisés e o povo estava ao pé do monte. E Deus disse para Moisés todas as coisas. Está em Deuteronômio, que é quando Deus repete a lei e faz uma aliança com o povo. E nessa aliança Deus disse assim: olhem, se vocês andarem nos meus caminhos, obedecerem o que eu mando, os meus estatutos, juízos, as leis, etc., etc., tudo o que vocês fizerem vai dar certo. Onde vocês colocarem a planta do pé, ali estará abençoado. Vocês seguirão por um caminho, os inimigos fugirão de vocês. Onde vocês colocarem a mão, prosperará. Vocês não precisarão tomar emprestado, vocês é que emprestarão. Vocês serão abençoados em casa, no trabalho, indo ou voltando. Uma série de bênçãos decorrentes da obediência. Mas será também que, se vocês não andarem nos meus caminhos, desobedecerem as minhas palavras, tudo ao contrário, virão sobre vocês e alcançarão vocês todas estas coisas. Tudo que vocês fizerem não vai dar certo.
Vocês irão por um caminho, os inimigos entrarão em emboscada e prevalecerão. Maldição alcançará a casa de vocês, o teu cesto, a tua amassadeira, a cria dos teus animais, nada vai dar certo para vocês. Tudo ao contrário. Isso está em Deuteronômio, capítulo 28. Tá certo? E fez essa aliança. E ao final, o último verso, que é o verso 30, aí diz assim: escolham a bênção e vivam. Fez uma aliança com o povo. E aqui vem a renovação da aliança, que deve ser sempre renovada. Eu costumo dizer aqui diante da mesa da comunhão, que há sempre uma esperança, uma expectativa e uma finalidade divina quando nos congrega, que é de que renovemos sempre os nossos votos. Renovemos sempre a aliança que fizemos com o Senhor. Querem ver uma coisa curiosa? A gente costuma se alegrar, se emocionar e vibrar e aquecer a nossa alma com ideias que carregamos a respeito de Deus. Querem um exemplo disso? Cantamos agora há pouco aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, e etc. e tal. E o coro diz: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel assim, ainda que não mereça, permaneces assim. Ora, isso nos dá um sentimento de segurança, de que Deus é o mesmo e não muda. Ora, mas o Deus que fez a aliança com o seu povo não muda mesmo, nos dois sentidos. Ele é fiel, mas Ele é justo. E Ele disse que se nós andarmos em obediência, seremos abençoados, e que a desobediência traz condenação. Ah, pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento. Não, é coisa do Deus fiel. Querem um exemplo do Novo Testamento sobre isso? Efésios, capítulo 2, capítulo 5, quando fala que por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos que andam em desobediência. E que Deus disciplina a todo filho que ama. Está na carta escrita aos Hebreus. E brechas que são abertas e o inimigo ciranda por causa também da desobediência. Eu não preciso tratar sobre essa matéria porque ela é clara e você já sabe disso. Então, se Deus é fiel e Ele permanece assim, a palavra dele também permanece para nós. Por isso devemos sempre estar atentos à renovação dos nossos votos e da aliança que fizemos. Só para abrir um parênteses bem rápido, quantos votos nós fizemos? Votos formais e outros votos culticos, litúrgicos, declarações que fizemos e que fazemos dominicalmente, sempre que estamos com o Senhor, promessas que nós fazemos e não cumprimos. Querem alguns exemplos? O que nós cantamos não é uma música, são louvores, são orações cantadas, são votos que são feitos. Não estamos brincando de música aqui. Nós cantamos a fé. Nós cantamos o que cremos. Esse é o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra a respeito dos cânticos espirituais. Então nós nos comprometemos com o que cantamos, porque estamos declarando aquilo que de fato cremos. E quantas vezes prometemos tantas coisas aqui? Prometemos ser fiéis, ser leais, ser pontuais, congregar, abençoar. Muitos não conseguem sequer entregar o dízimo com fidelidade.
vir ao templo, à casa de Deus, ler a Escritura, faz um voto: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer uma leitura continuada da Escritura, eu vou ler a Tua Palavra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Votos. Votos que a própria Escritura chama de votos precipitados. Diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, este apelo de Josué é dramático. E essa é a razão porque ele não entra no oba-oba daquela geração e daquele povo. Ele ficou, na verdade, apreensivo e com medo de que aquela palavra, não, nós também serviremos, fosse uma palavra precipitada, porque ele já conhecia o povo. Ele vinha acompanhando o povo juntamente com Moisés, altos e baixos. O povo que Josué terminou de acompanhar até entrar na terra, é o povo que ele viu, por exemplo, sair do Egito e sair cantando e dançando, tocando pandeiros: o sol, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Chegou mais adiante, não tinha o que comer, não tinha água para beber, e pegou e fez um bezerro de ouro: vamos voltar para o Egito. O mesmo povo, se curvando diante de uma imagem de um Deus egípcio: você é o nosso Deus, leva-nos de volta ao Egito. Josué viu isso. Então, quando o povo disse, vendo Josué com aquela firmeza de caráter, de propósito e de fé, dizer: olha, os nossos pais, da além do rio Eufrates, serviram aos Baalins e a Astarote, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês devem escolher a quem vocês vão servir, porque o nosso Deus é Deus zeloso. Aí o povo: não, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus, foi Ele quem nos tirou. E o povo recapitula tudo que Josué havia dito, e disse: não, nós também serviremos ao Senhor. E Josué diz: esperem só, vejam só, eu quero advertir vocês de que vocês não podem servir a Deus dessa maneira, volúvel, em altos e baixos, inconstantes, porque Deus é Deus zeloso. Depois de Ele ter dito fazer o bem a vocês, como faz, se vocês desobedecerem e andarem em outros caminhos, Ele também virá e fará mal a vocês. Estou advertindo. Aí o povo disse: não, nós estamos convictos, nós também serviremos ao Senhor. E serviu. O curioso é isso. O texto diz que aquela geração serviu ao Senhor enquanto Josué estava vivo. E enquanto os líderes que estavam com Josué permaneceram também firmes no Senhor. Aí vieram outras gerações, que é o que eu quero destacar logo em seguida, que não conheciam ao Senhor, e então Israel descamba numa idolatria sem tamanho. Quando os nossos filhos vêm aqui à frente, por quem oramos, e estão agora lá embaixo, eles não estão brincando e fazendo desenhos em folhas de papel, esperando o tempo passar para que ao final todos então voltem para casa. Não. Eles estão estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, recebendo o conhecimento bíblico e teológico. Quando a gente insiste aos pais para que não vão para casa após a escola ou o culto terminar e ficar para a escola bíblica, e trazer seus filhos para que participem da escola bíblica, é para que aprendam os caminhos do Senhor, não se afastem, não se esqueçam, não abandonem os caminhos do Senhor. Porque a missão da igreja é seguir a voz profética de Josué. E os passos daqueles que andaram em fidelidade na presença do Senhor. Que é a missão da Igreja Presbiteriana da Bahia. Não negociar com os valores desse século.
continuar anunciando, pregando a verdade do Evangelho dos nossos pais, dos que andaram com Deus e nos ensinaram a andar com Ele. E aqui, hoje, nesta manhã, e quem sabe você que está acompanhando pela internet e conhece a história desta igreja, sabe disso. Aqui mesmo, temos várias gerações. Cabeças brancas, que receberam dos seus avós, dos seus pais, passaram para os seus filhos passaram para os seus filhos, e os netos estão aqui servindo ao Senhor. De modo que nesta manhã eu, assim como Josué, entendendo o que diz a palavra de Deus, vendo o pluralismo do nosso tempo, a idolatria que campeia em nossa nação, em nosso estado, na nossa cidade, ao nosso redor, tantos ídolos, tantos deuses e um povo inconstante, preciso reafirmar a minha fé, o meu voto, de que eu servirei ao Senhor até o fim. E você precisa também escolher a quem vai servir. Mas se é ao Senhor, você não pode servir de qualquer maneira. E sim, como um crente verdadeiro, servindo ao Senhor com integridade, com piedade, com verdade, de todo o seu coração, com todas as suas energias, com toda a sua força. Viveremos um tempo em que as pessoas, gerações outras, manipuladas por falsos evangelhos, por falsos cristos, estarão vivendo um tempo de apostasia muito grande. O remanescente fiel precisa ser aquele que conhece a Escritura. Por essa razão, eu deixo este apelo nesta manhã. A que você que ouve esta palavra, você que vai depois até mesmo ver pela internet, você assuma o seu papel no corpo de Cristo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Ele nos abençoe e nos encoraje a tomar o cajado e seguir a nossa caminhada. Os inimigos estão à frente e ao nosso redor, mas o Senhor está com aqueles que andam em fidelidade. Louvado seja o Senhor.